Bem-vindo ao nosso canal. Aqui temos sempre um relato impactante. Mas antes, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas que gostam de histórias impactantes. O vídeo de hoje revela histórias reais do Reddit sobre cônjuges infiéis, expondo traições chocantes e seus desdobramentos. Prepare-se para se surpreender com relatos de deslealdade e suas consequências devastadoras. Meu nome é José Carlos. Quando ocorreram os eventos descritos aqui, eu tinha 52 anos. Estava casado com uma mulher que amava, com 2 filhos adultos, bem educados, e um emprego bem remunerado que eu apreciava. Eu estava no auge da vida, até que tudo mudou. Tudo começou numa terça-feira à noite. Trabalhei até tarde, mas não tanto que minha esposa ficasse preocupada, e segui para casa após o trânsito. Fiz como sempre fazíamos nas terças-feiras. Peguei comida chinesa no caminho. Estacionei na garagem, abaixei a porta com um controle remoto, peguei minha pasta e mantimentos e entrei. Era um caçador poderoso voltando para a caverna para alimentar minha parceira faminta, ou algo assim. Logo percebi que o carro da minha esposa não estava no lugar de sempre, mas imaginei que ela tivesse saído para uma última tarefa e voltaria em breve. Deixei a comida na mesa da cozinha, esperando mantê-la aquecida, e sabia que se ela chegasse tarde, poderíamos aquecê-la no micro-ondas. Fui até a porta da frente, virei na escada e fui para o nosso quarto para trocar por algo mais confortável. Era minha rotina usual. Chegar em casa, ficar confortável e comer. 10 minutos depois eu estava descendo as escadas e chamando Marilene. Você está em casa? Nada. Pensei. Onde ela poderia estar? Talvez tenha deixado um bilhete. Não estava realmente preocupado, mas neste momento estava pelo menos curioso. Entrei na sala e encontrei um bilhete na mesa de centro. Não era o bilhete que eu esperava, mas um que nunca teria imaginado. Dizia: Querido José, desculpe fazer isso com você, mas há alguém que precisa de mim. Recebi uma ligação hoje. Era uma daquelas chamadas às quais você precisa responder quando chega. Sinto muito por fugir sem aviso, e sei que isso será difícil para você, mas saiba que te amo mais do que a vida, e voltaremos assim que eu puder. Valorizo-lhe, querido marido. Decidi partir para atender a uma urgência que surgiu inesperadamente. Não se preocupe, logo estarei de volta. Com amor, Marie. Encontrei seu celular na mesa. Fiquei confuso e preocupado, imaginando quem precisaria dela com tanta urgência. Para onde ela foi? Como pode ser tão importante que não possa me dizer? Por que deixou o celular para trás? Quando vou ouvi-la de novo? A angústia deu lugar ao medo e à raiva. Como pôde fazer isso? Por que não explicou para onde ia? Minhas suspeitas começaram a crescer. Por que esqueceu o celular? Li a carta mais uma vez. Sem respostas. Tentei ligar para todos que conhecíamos, mas ninguém sabia dela. O medo e a incerteza se tornaram meus companheiros nessa noite solitária. Eu não era bom nisso. Então me afastei, prometendo mantê-los informados. Agora, eu estava ainda mais irritado e a culpava por assustar nossos filhos, mesmo que eu estivesse envolvido no erro. Reli a nota novamente. Eu apreciava a vida que construímos juntos e espero voltar a ela quando puder. Essas não são palavras de alguém que estará em casa em algumas horas nem dias. Agora, estava realmente assustado, e mesmo me dizendo que estava exagerando, liguei para o hospital, e ela não estava lá. Então liguei para a polícia, mas disseram que não poderia fazer um boletim de desaparecimento até que 48 horas passassem, a menos que estivesse relatando um desaparecimento de criança. Pensei em mentir, mas como poderia dizer que queria relatar uma criança de 1,60 m com cabelos castanhos que parecia ter 38 anos, mesmo que tivesse 49? Agradeci e desliguei. Finalmente tentei comer algo, mas não estava com fome. Então, só guardei a comida que comprei na geladeira e fiquei no escuro na sala de estar, esperando que ela voltasse. Ela não voltou. Subi as escadas um pouco depois das 2 da manhã e caí em um sono profundo. Quando acordei na manhã seguinte, me estiquei e encontrei o lado dela da cama frio e vazio. Tudo voltou à tona e fiquei ali me perguntando o que fazer.
Liguei para o trabalho e disse que não iria. Faltar ao trabalho era algo tão incomum que parecia causar preocupação. E antes que eu percebesse, meu telefone estava tocando, com colegas querendo saber se eu estava bem, o que precisava, se podiam fazer algo e o que fazer sobre aqueles arquivos. Verdade seja dita, tentar ajudá-los um pouco foi uma experiência purificadora para mim e tirou minha mente das preocupações por pelo menos um tempo. Liguei para o escritório dela, mas me disseram que ela ligou e tirou o dia de folga. Não acho que estavam escondendo nada de mim, embora por um tempo eu pensasse que sim, mas à medida que o tempo passava, eu ficava mais convencido de que estavam tão no escuro quanto eu estava. Eu fui até o seu escritório várias vezes esperando uma conversa franca, mas eles não sabiam mais do que eu já sabia, ou seja, praticamente nada. Ela saiu em algum momento da terça-feira, mas só descobri que ela estava desaparecida na noite de terça-feira. E a polícia precisava de 48 horas. Então fui à delegacia na sexta-feira de manhã para registrar um boletim de desaparecimento. Mostrei a eles o bilhete dela, e eles perguntaram se ela já havia feito algo assim antes. Gritar com policiais não é uma boa ideia, mas naquele ponto eu não estava no meu melhor espírito. Eles ameaçaram me acusar se eu não me acalmasse, então me fiz sentar até decidirem que eu era um suspeito extravagante ali, e preencheram um formulário. Depois disseram que geralmente nesses casos, a esposa foge com o amante. Provavelmente você descobrirá se for servido com os papéis do divórcio nos próximos dias. Nunca na minha vida quis tanto socar um policial. Em vez disso, murmurei um obrigado e fui embora. Tanto para o lema, proteger e manter afastado. Cheguei em casa e desabei na minha cadeira. Estava despedaçado pelo estresse. Sem nada para fazer. Continuei ligando para amigos e familiares, mas dessa vez tive o bom senso de não ligar para as crianças. Em vez disso, eles me ligaram, e tive que dizer a eles que ainda não sei de nada, mas tenho certeza de que a mamãe está bem. Ela é inteligente, capaz, e tenho certeza de que ela tem tudo sob controle. Em outras palavras, eu estava mentindo para meus filhos. Um pai nunca deve mentir para seus filhos, mas não tinha nada para dizer a eles, nem bom, nem ruim. Exceto que a mãe deles ainda estava desaparecida. Como ter uma conversa desse tipo com crianças que têm todos os motivos para se preocupar com a mãe? Minhas ligações para amigos e familiares na noite de terça-feira desencadearam uma avalanche de ligações para mim na quarta-feira. Começaram silenciosamente com comentários como, apenas para ficar sabendo. E até quinta-feira, estavam cada vez mais preocupadosos. Todos queriam saber o que eu estava fazendo para encontrar a Marie, e em sexta-feira o tom de algumas delas havia adquirido uma agressão inconfundível. Ninguém ainda estava falando sobre isso, mas preocupação estava dando lugar à acusação. Se as ligações de sexta-feira foram ruins, as visitas de sábado eram simplesmente impossíveis. Fui inundado por visitantes, amigos e familiares parando para ver como eu estava. E sempre começavam com palavras de encorajamento, mas logo surgiam perguntas. Não havia problemas entre vocês dois. Vocês estavam brigando? Ela estava infeliz. Chegou ao ponto em que a mãe dela me perguntou: "Você tem certeza de que não sabe onde ela está?" Eu explodi e gritei com minha sogra pela primeira vez desde que nos conhecemos. "Do que diabos você está falando, Margaret? Você está me acusando de algo? Você realmente acha que mentiria sobre uma coisa dessas? Não, Jim. Claro que não. É só que..." Ela hesitou. "Desembucha, Margaret." "O quê?" Ela me olhou nos olhos e disse, com um olhar zangado, que eu vou lembrar até o dia em que morrer. É só que ela nunca fez algo assim antes. Empurrei minha raiva e mágoa para o fundo, onde esperava que não aparecessem, e com a voz mais calma que eu era capaz disse: "Você acha que eu não sei disso?" Naquele momento, ela estava claramente tremendo. Seu marido disse: "Jim, sabemos que você está fazendo o melhor que pode. Você poderia nos contar o que sabe e talvez possamos resolver algo." Eu concordei. Sentamos em silêncio. E então contei a eles tudo o que sabia. Ou melhor, que não sabia nada. Mostrei a eles o bilhete
e eles ficaram confusos e preocupados na mesma medida. As acusações nem tão veladas desapareceram, e passamos uma hora inteira em lágrimas, tentando pensar em algo, qualquer coisa que explicasse o desaparecimento repentino de Marie. Mas não tínhamos nada. Henry e Margaret ficaram até a hora do almoço enquanto eu preparava um almoço leve para nós três. Ou pelo menos eu pensava que era para nós três. Nossos amigos pareciam ter outras coisas em mente, e havia um fluxo constante de pessoas na porta da frente, algumas trazendo alimentos. Data do ocorrido: 26 de setembro de 2019. Todos queriam saber o que aconteceu e o que eu sabia. Em determinado momento, parei de contar a história. Foi quando Margaret e Henry intervieram. Ao crédito deles, a culpa foi retirada de mim, e ela me deu alta nota por ser um marido preocupado. Eu sabia que todos tinham suas suspeitas, mas pelo menos senti que tinha apoio novamente. Fiquei simplesmente sobrecarregado ao receber apoio e preocupação de um benfeitor após o outro. Encorajei todos a contatarem a polícia se pensassem em algo que pudesse ajudar. Mas secretamente pensava que alguém sabia algo que não estava me contando. E esperava que a informação chegasse às autoridades, mesmo que eu nunca descobrisse. Pelo que pude perceber, ninguém sabia de nada, e além de alguns apoiadores ligarem para a polícia para perguntar se havia pistas, nada aconteceu por semanas. Nada aconteceu exatamente por 2 semanas. A polícia tinha a placa do carro da minha esposa juntamente com o modelo Macon, e a colocaram na lista de observação para possíveis roubos de carros. Quando eu comentava com alguém algo como espero que encontrem o carro dela para talvez encontrá-la, eles olhavam um para o outro como se eu não entendesse algo. E eu entendia, e sabia no que estavam pensando. Ela tinha fugido, e havia uma boa chance de que não quisesse voltar para casa mesmo que fosse encontrada. Tentei ir trabalhar, mas fui inútil lá, e todos me mandaram para casa. Então fui para casa, e lá estava tão inútil quanto. Primeiro fiquei lá sentado fazendo telefonemas. Quando dirigi procurando pelo carro dela, até passei pelas casas de seus amigos, pensando talvez eles estivessem escondendo-a. Embora não conseguisse imaginar o porquê. Dia após dia me preocupei. Liguei. Dirigi. Alarmei a polícia, mas não cheguei a lugar algum. Em um momento de desespero, fui ao meu advogado para perguntar o que deveria fazer. E ele me colocou em contato com um investigador particular. Oficialmente a polícia disse que era meu direito. Extraoficialmente, percebi que não gostaram disso. Fui informado de que detetives particulares costumam interferir e atrapalhar as investigações oficiais, então perguntei a eles: o que vocês têm no momento? Eles não tinham nada, então eu disse a eles em termos diretos que eu não achava que um detetive particular atrapalharia eles a não encontrar nada. Eles não gostaram, mas também não puderam contestar. O detetive particular foi caro, e voltou com exatamente a mesma coisa que a polícia já tinha. Nada. Como eu disse, era 2 semanas após o desaparecimento de Marie. Eu ainda estava fazendo as mesmas coisas, fazendo ligações, dirigindo por aí e assistindo às notícias. Mas também comecei a verificar as redes sociais de Marie, sua atividade no cartão de crédito e nossas contas bancárias. Não havia nada no cartão, mas 2 semanas depois, houve saques em um caixa eletrônico em uma cidade a 320 quilômetros de distância. Imediatamente liguei para a polícia e informei sobre isso. Isso chamou a atenção deles, e dentro de meia hora, 2 detetives estavam na minha porta, e as suspeitas começaram novamente. Finalmente, olhei nos olhos deles e com a voz mais calma que eu era capaz, mas que em retrospecto estava a apenas um pequeno passo da raiva, disse: não, eu não fui lá e não usei aquele carro. Eu estava aqui na cidade o tempo todo, ligando para amigos, dirigindo por aí, procurando pelo carro dela e fazendo muito mais do que qualquer um de vocês. Agora vocês têm uma pista, então, movam-se e sigam ela. Eles claramente não gostaram muito de mim, e claramente não se importaram. Mas depois de meia hora de garantias e acusações veladas, eles saíram. Para o crédito deles, eles entraram em contato com a polícia daquela cidade e deram a informação sobre a busca por Marie e seu carro.
2 dias depois, o carro dela foi encontrado em um estacionamento de hospital. A polícia local me ligou e disse: "Não faça nada, deixe-nos fazer tudo. Apenas." Eu respondi: "Claro que não." E parti. Um pouco mais de 3 horas depois, cheguei a este estacionamento. Levei cerca de 2 minutos para encontrar o carro dela, mas parecia uma eternidade. Levaram-me 2 horas. Notei também 2 pessoas de terno num carro gritando: "Policiais." Então estacionei e fui até eles. Mostraram-me minha carteira de motorista e disse: "Mostrem suas insígnias." Ajoelhei-me e pedi que me contassem o que sabiam. Estavam esperando por mim. Informaram que já tinham perguntado sobre minha esposa. Agradeci sinceramente e disse que iria fazer isso de qualquer forma. Decidi participar da vigilância. Pedi para ficar no banco de trás. Concordaram. Teria que chamar se alguém tentasse levar o carro. Não interferir. Apenas observar. Entendi. Havia a chance de encontrarem minha esposa ou a pessoa que vendeu o carro. Era importante agir com cuidado. Pela primeira vez concordei totalmente. Retornei ao meu carro e fiquei de olho no carro por 3 horas. Sentado, curvado no assento, observando o carro de Marie. A única vez que saí do meu posto foi para a urina mais rápida da história. Eu entrei e saí do hospital tão rápido que ainda estava abotoando a calça ao atravessar o saguão. 1 hora depois, vi uma mulher se aproximando do carro e meu coração parou. Tentei recuperar o fôlego. Era Marie. Ela abriu a porta do carro e tirou algo pequeno, depois fechou e voltou para o hospital. Eu a segui mantendo a distância. Algo me disse que se ela soubesse que eu estava ali, nunca chegaria à verdade. Quando entramos no hospital, eu estava a cerca de 20 metros atrás dela. Eu observei enquanto ela entrava no elevador e o elevador parava no 3º andar. Não demorou muito para eu olhar para a sala e vê-la sentada ao lado da cama do homem. O homem parecia estar dormindo ou inconsciente e ela segurava a mão dele. Eu tossi e quando ela se virou e me viu parado na porta, minha amada e amorosa esposa desmaiou. Fiquei irritado e confuso, mas chamei uma enfermeira que a atendeu até que reganhou consciência. A maior parte do tempo passei estudando o homem na cama. Nunca o tinha visto antes. Ele não era amigo nem parente. Apenas um homem, mas estava claro que, para Marie, ele era mais importante do que seu casamento, mais importante do que sua família e aparentemente mais importante do que eu. Um mistério resolvido e imediatamente surge um novo. Enquanto a enfermeira ajudava Marie a se levantar do chão, eu aproveitei para chamar os detetives locais e informá-los que minha esposa havia sido encontrada. Eles nos pediram para ficar onde estávamos e disseram que estariam chegando logo. Dei a eles o número do quarto. A vida estava começando a ficar muito interessante. E ao olhar para o homem na cama, senti um arrepio gelado no coração onde antes havia medo. Recuperando os sentidos, Marie estava quase histérica e apenas balançava a cabeça quando calmamente e friamente lhe fazia perguntas. Por que, Marie? Quem era aquele homem? Por que você fugiu assim? Por que não nos disse onde estava? Por que você não nos disse que estava tudo bem? Marie, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, Por várias vezes ela pareceu que ia responder, mas então abaixou a cabeça e começou a soluçar novamente. Fiquei lá esperando, questionando e imaginando quando os detetives chegaram. Dei a eles a vantagem e me afastei, mas logo pediram para sair. Um deles se juntou a mim e fez uma dúzia de perguntas. Apenas disse a verdade, que vi Marie se aproximar do carro, a segui e a confrontei na enfermaria. Confrontei, talvez não a melhor escolha de palavra, e pelos próximos 5 minutos assegurei que não a machuquei. Quando souberam que a enfermeira a encontrara no chão, as perguntas recomeçaram com maior seriedade. Todo esse tempo seu parceiro estivera conversando com Marie. Aos poucos acho que os convenci de que não machuquei minha esposa. Ou talvez ela os tenha convencido. Eles queriam que eu saísse, então liguei para a enfermaria. Marie, se eu sair daqui, vou me divorciar de você. Entendeu? Isso a deixou histérica novamente e ela me implorou para não ir embora.
Então olhei nos olhos do detetive e disse: não vou a lugar nenhum até ter algumas respostas. Eventualmente me permitiram voltar à sala. O mais quieto e calmo que pude, comecei a fazer a Marie as perguntas que me atormentavam. Marie deu apenas respostas meio cifradas. Ele é seu ex-namorado do colegial. Seu primeiro amor. Ele está morrendo e não tem ninguém. Havia páginas longas de informações deixadas entre essas linhas, mas fiquei sem saber se perguntava ou adivinhava. Como você viveu aqui por 2 semanas, sem usar seu cartão de crédito? Ela ficou em silêncio por um bom tempo, antes de finalmente contar. Eu vivi na casa dele. Então você sabe onde ele mora? Claro que sei. E você tem uma chave? Ela assentiu em silêncio. Há quanto tempo você tem a chave da casa dele? Ela deu de ombros e olhou para o chão. Sabia que se fizesse a acusação haveria um inferno, se eu estivesse errado. Ainda assim, 2 semanas infernais. É mais do que um homem deveria esperar na escuridão por resposta. Há quanto tempo, Marie? Ela não respondeu. Há quanto tempo dura o caso? Ela não respondeu à pergunta ou refutou a acusação. Em momentos como este, a mente se aquietou. Mais tarde haveria tempo para novas perguntas e novas dores. Ok, acho que, no mínimo, você deveria me mostrar a casa dele. Quero que me leve para onde está hospedada. Ela me encarou com horror quando o pânico a dominou. Finalmente desistiu e assentiu em silêncio. Pegou seu casaco e fomos para o meu carro. Vou te levar, disse. E depois te trarei de volta. Ela pareceu surpresa, mas concordou. Acho que naquela altura os detetives decidiram que era um assunto particular. Com um aviso final para não fazer nada estúpido, saíram. Marie permaneceu em silêncio na maior parte do caminho, apenas me dando direções quando necessário. Em determinado momento, ela sussurrou quase inaudivelmente. Disseram-me que talvez sejamos obrigados a reembolsar a polícia pelo tempo desperdiçado. Queria perguntar, de quem é esse nós, do qual você fala? Mas não o fiz. Só Deus sabe como estava meu pulso e pressão sanguínea. Mal conseguia ficar em pé. Ao entrarmos na curta garagem em frente à casa geminada, percebi que dentro provavelmente encontraria as respostas para minhas perguntas. Marie nos deixou entrar na casa e ao atravessarmos a sala de estar, imediatamente notei o par de sapatos da minha esposa no chão, perto do sofá. Seu lenço favorito estava sobre a cadeira. Caminhei pelo corredor quando Marie chamou. James, por favor, não entre lá. Se alguma vez as palavras de minha esposa tiveram o efeito oposto, foi naquele momento. Entrei no quarto principal. As roupas de Marie estavam espalhadas na cama desarrumada e na cadeira, e sua maquiagem e outras coisas estavam na penteadeira. Foi só quando abri o armário e vi os vestidos familiares lá que minhas últimas dúvidas me abandonaram. Havia um vestido azul que era o seu favorito, mas eu sabia com certeza que ele estava pendurado em seu armário em casa. Era uma cópia. E havia vários pares de sapatos, aparentemente dela. O tamanho e o estilo que ela gostava. Estas eram coisas que ela não havia empacotado para a viagem. Estas são coisas que ela manteve aqui. Não havia dúvida em mim agora. E percebi que se eu abrisse algumas gavetas, encontraria suas roupas íntimas e afinzentes. O quarto parecia mais preparado não tanto para viver, mas para visitas esporádicas de pernoite, jantar e dançar. E então, intimidade. E sono nos braços de um amante. Voltei para a sala de estar me sentindo derrotado, onde encontrei Marie sentada silenciosamente na beirada de uma cadeira, encarando o chão de forma dispersa. Então, há algo que você deseja me dizer? Ela apenas balançou a cabeça lentamente. Há quanto tempo, Marie? Claramente isso não é uma relação platônica. Há quanto tempo? Ela deu de ombros em silêncio como se não soubesse a resposta, mas obviamente sabia e não queria dizer. Quem ele é para você? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, e então respondeu com uma voz quieta. Eu o tive primeiro. Estávamos juntos quando estávamos no colegial. Fiquei pensando se ela queria dizer colegial ou faculdade, mas ambos foram a tempo o suficiente para eu decidir que não importava. Há quanto tempo você vem o vendo pelas costas? Isso fez com que sua cabeça se virasse bruscamente, mas ela não conseguiu negar.
Ela teria desejado negar. Queria que não fosse verdade, mas ambos sabíamos que não era. Nos reaproximamos há cerca de 7 anos. No início, era apenas almoços e depois jantares. Uma noite que você estava fora da cidade, fomos a uma danção. Foi 1 ano antes de nós, ela gaguejou. Antes de vocês terem relações sexuais, ela acenou lentamente com a cabeça. Então você teve relações sexuais com ele pelas minhas costas por 6 anos. Como você fez isso? Você vinha para cá, ou ele vinha para nossa casa? Isso provocou uma reação imediata de Marie. Sua cabeça se ergueu. Eu nunca o trouxe para a nossa casa. Juro que não faria isso com você. Eu assenti, me sentindo irritado. Então, você pode dormir com ele, mas não o traz para a nossa casa. Fico feliz em ver que você traça uma linha em algum lugar. Ela se irritou, mas não pôde negar nada. Depois de um longo silêncio, ela disse: Eu nunca deixei de te amar. Ele nunca pegou nada. Eu me lembro de cada momento que passei ao seu lado. No entanto, descobri que você estava mentindo para mim. Você estava guardando um pedaço do seu coração para ele. O mesmo que você disse ser somente meu. Ele levou tudo de mim, mesmo que você não enxergasse assim. Marie soluçava e eu permanecia em silêncio ao seu lado. Eu sabia de tudo o que precisava saber. Não consegui evitar a raiva, mas no fim, desisti. Marie, vou te levar de volta para o lado do seu amante. Sei que meu coração estava partido, mas não tinha nada para confortá-la. A levei de volta para o hospital e, ao sair do carro, ela me suplicou: James, por favor, me dê algum tempo. Ele não tem ninguém. Não posso deixá-lo morrer sozinho. Logo estarei em casa. Aquela frase arrancou um soluço breve. Estarei em casa em breve, e poderemos retomar nossa vida juntos. Por favor, eu te amo. Eu juro. Eu concordei em silêncio e a deixei ir, dizendo que ele estava esperando por ela. Acho que, naquele momento, ela havia percebido que já não havia nada entre nós. Dirigi lentamente para casa por 4 horas, e não me lembro de nada disso. Estava arrasado. 2 semanas de estresse e preocupação. Todos esses amigos e familiares me dizendo para não desistir da esperança. E agora descobri que ela esteve com um amante o tempo todo. Estava exausto fisicamente e emocionalmente. Apenas consegui cambalear para dentro de casa e afundar na minha cadeira favorita. Não sei quanto tempo passou antes do primeiro telefonema. Eram os pais dela querendo saber onde eu estava e se havia descoberto algo. Foi quando percebi que havia dirigido 200 milhas sem dizer uma palavra a ninguém. Cheguei a cogitar poupar Marie da vergonha, mas ao perceber a verdade, decidi que era hora de seguir em frente. Recentemente, eu havia gastado os últimos resquícios do meu amor viril pela mulher que me havia traído ao longo dos anos, então contei tudo para Henry e Margaret. Eles não queriam acreditar, até que descrevi o que encontrei na casa dele. Naquele momento, não importava se acreditavam ou não. Meu casamento havia acabado. Eu sabia sem precisar pensar. Era um fato que irrompia das profundezas da minha alma, esmagava meu coração e me consumia. Acabou entre Marie e eu. Ela ama outro homem, e eu não sou do tipo que compartilha. Pior, passou anos mentindo para mim, agindo secretamente às minhas costas e se entregando a ele. Isso não é um erro. É uma vida de traição, e não podemos voltar atrás. Liguei para os amigos dela para contar as notícias e não poupei palavras. Contive minha raiva o melhor que pude, mas não menti por ela. Após usá-los como ensaio, liguei para nossos filhos e tentei gentilmente, mas honestamente, contar que havia encontrado a mãe deles e que ela estava com seu amante, morrendo em uma cama de hospital. Eles não queriam acreditar, então contei sobre a casa da cidade. Quando perguntaram se eu poderia perdoá-la, respondi: talvez um dia, mas nunca mais confiarei nela. Me desculpei com ambos, mas disse que estava me divorciando da mãe deles. Em seguida, esquecendo que eles ainda não tinham como contatá-la, pedi que não contassem a ela. Disse que ela precisava de todo o tempo que lhe restava para passar com ele e que voltar correndo para casa não mudaria nada. Eles discutiram comigo, mas eventualmente entenderam.
2 semanas depois ele morreu e Marie voltou para casa, mas eu já não estava lá. 1 semana após o retorno dela, ela foi servida com os papéis do divórcio. Não saí da cidade, não larguei o emprego ou me escondi dela. Apenas mudei de apartamento até encontrar um lugar que me agradasse. Fiquei perto o suficiente da casa antiga para que as crianças pudessem nos visitar. Marie tentou me fazer mudar de ideia. Eu a deixei. Ela vinha ao meu escritório ou apartamento e me implorava para mudar de ideia, mas eu já havia decidido. Ela chorava e ameaçava, mas não conseguia me convencer. Se passaram 6 anos, 6 anos de traição. E se você contar almoços, jantares e danças 7, no final foram as mentiras, tanto quanto o sexo, que arruinaram nosso casamento. Quando descobri o quão bem e facilmente ela mentia para mim, mentia na minha cara com um sorriso. Percebi que ela não me olhava com o mesmo amor que eu a olhava. Já se passaram 2 anos desde que o divórcio se tornou final. Não pergunto, mas as crianças dizem que a mãe delas só vai ao trabalho e depois para casa. Ela não sai. Ou pelo menos é o que pensam. Me entristece vê-la sofrendo tanto, mas não posso ajudá-la. Até hoje não consigo dizer se ela está lamentando a perda de seu primeiro amor, ou o casamento que ela traiu. Eu não estou indo tão bem. Não estou curado, mas a dor está diminuindo aos poucos. Também não estou saindo com ninguém, mas comecei a notar outras mulheres, e suspeito que eventualmente mergulharei no mundo dos encontros. Estou longe de confiar em outra mulher fora de um ambiente profissional. Nunca saberei por que ela me traiu, o que lhe faltava, o que eu não pude lhe dar, ou como ela justificou seu comportamento. Suponho que poderia perguntar, mas qual seria o sentido? Foi a decisão dela, e ela de algum modo naquele momento tinha se conformado com isso. Nunca contei a ninguém sobre isso porque duvido que acreditassem em mim até hoje, mas nunca soube seu nome. Havia um homem que estava à beira da morte em uma casa onde minha esposa fingia uma família quando estavam juntos. Isso é suficiente para mim. Não se pode vingar dos mortos, e percebi que não conseguiria perdoar a esposa que me traiu. Esta experiência é semelhante a alguma história que você conhece. Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Obrigado por nos acompanhar hoje em nosso canal. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e ativar as notificações para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima!